Olá, ouvintes dos Desocultados, aqui quem fala é o Gustavo e esse é o momento Breaking News aqui do Desocultados. Acho que é a primeira vez que a gente tá fazendo isso. A gente tá gravando um episódio meio na loucura assim sobre um acontecimento que tá sendo bastante falado na mídia e que tem a ver com os temas que a gente trata aqui no Desocultados. Estamos falando aí, como você já deve saber, da exibição de supostos corpos alienígenas milenares lá no México. E a gente vai fazer um panorama aí do que aconteceu, falar o porquê que isso é uma farsa, porque isso aqui a gente não vai ficar enrolando também. Esse episódio é para desmentir o negócio todo. Então, se você chegou aqui achando que a gente ia... Só porque a gente é um podcast espiritual, que a gente ia defender o negócio, já vou frustrar você aqui. Esse episódio é pra gente desmentir o caso, a gente vai falar quais são os problemas que envolvem ele e por que tudo isso é uma farsa, um negócio que foi totalmente montado somente pela questão midiática, né, para atrair atenção, né, e a gente vai entrar um pouco mais nos detalhes disso. E para me ajudar aqui hoje temos a Rafa. Boa noite, pessoal. E assim, quando o assunto é ufologia, eu tenho que admitir que eu tenho um ceticismo desgraçado, assim, sabe? E ver um caso como esse é relembrar bastante da minha infância, justamente naquele caso da cirurgia do alienígena que foi feita no Fantástico, sabe? Então, não acreditei desde o começo. Sempre pareceu muito estranho esse alienígena de papel machê. Mas vamos lá para entender realmente o que aconteceu, né? Porque, a princípio, por ser um rolê mais oficial, que tem envolvimento governamental, parece que, tipo, oh meu Deus, isso é um alienígena. Mas, cara, assim, quando eu bati o olho na primeira foto, eu falei, não é possível. Hoje em dia, para você descobrir que algo é uma farsa, não é mais tão complicado quanto antigamente, né? Hoje, claro, quando eu bati o olho no negócio já veio bastante suspeita, porque as circunstâncias que envolviam essa suposta divulgação, né, de corpos alienígenas já era meio estranha. E aí quando você começa a pesquisar, você vê que o negócio é bem superficial mesmo. E hoje eu peguei... a gente tá gravando isso aqui na sexta-feira, dia 15 de setembro. Né? A exibição aconteceu no dia 12 de setembro. Esse episódio vai ao ar no domingo, dia 17. Eu vou correr para editar isso aqui amanhã, para já deixar pronto para lançar. Então não esperem também muita edição. Eu vou fazer uns cortes bem básicos, botar a música do Arquivo X por baixo e vai ser isso. E domingo aí já está disponível para vocês, até porque é um assunto que é do momento, né? Então a gente tem que aproveitar e lançar o quanto antes para vocês. Também, caso alguém ainda esteja acreditando nisso, eu acho que quem pesquisou a fundo já vai saber que não é verdade, né? Mas a maioria das pessoas acaba só vendo na mídia, vendo alguma notícia, alguma coisa assim, e fica surpreso, fica esperançoso, porque eu falo por mim, com certeza eu ficaria muito feliz se fosse provado que existem seres alienígenas ou seres de outra dimensão, qualquer coisa assim que a ufologia estuda e realmente fosse provado. Seria um dia muito feliz na minha vida. Porém, a gente tem que analisar as coisas como elas são de fato e não nutrir esperanças por coisas que, por uma análise superficial, você já vê que são falsas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu no dia 12 de setembro primeiro. Então vamos lá, vamos aos fatos, né? Como que o negócio aconteceu. No dia 12 de setembro de 2023, houve uma audiência pública na Câmara de Deputados lá do México. Então vejam bem, é uma audiência pública, mas não existe, o governo não estava envolvido nisso, o governo estava simplesmente cedendo espaço para várias pessoas. Naquele dia teve a divulgação de várias informações sobre ufologia, sobre OVNIs, né? E nesse espaço que foi dado para esses pesquisadores, teve um deles que foi o ufólogo, o jornalista mexicano, que é o Jaime Maussan, não sei se é Maussan, que ele aproveitou esse espaço para apresentar os restos mumificados de dois humanoides pequenos que diz ele que encontrou em Minas, na cidade de Cusco, no Peru, lá em 2017.
ele encontrou esses corpos em minas de diatomáceas, que essas diatomáceas são uma espécie de alga que ela pode ser encontrada tanto em água doce quanto água salgada, e foram justamente essas algas que preservaram esses corpos, que mumificaram eles naturalmente. E então ele conseguiu, na verdade eu não sei se foi ele que conseguiu esses corpos, né, se foi outra pessoa e ele ficou responsável por fazer essa divulgação. Eu não assisti a audiência pública que ele falou, não assisti ela na íntegra, então não sei exatamente os detalhes de como que ele conseguiu esses corpos, mas ele aproveitou esse espaço para divulgar esses corpos. São 2 pequenos humanoides. Se você pesquisar aí, você vê as fotos. Eu acredito que a maioria das pessoas que está aqui ouvindo já viu as fotos, então vocês já sabem do que a gente está falando. E é um pouco confuso porque as fontes, quando você começa a pesquisar sobre o assunto, algumas fontes vão citar que ele não encontrou esses alienígenas, né? Ó, eu já tô tendencioso. Esses humanoides, esses seres, na cidade de Cusco, mas sim em Nazca, nas linhas de Nazca, né? Eu acho que bastante gente já deve saber o que são as linhas de Nazca, mas são linhas misteriosas, né? Que foram feitas pelos povos originários ali do Peru, na região da costa do Peru, que foram desenhados vários animais, né? E é um negócio que a ufologia acaba misturando bastante, porque esses animais que foram desenhados nas linhas de Nazca não são só animais, né? Foram outros tipos de formas também. Eles são visíveis do céu, né? Eles são visíveis de cima para baixo. Então, alguns ufólogos especulam que os povos originários estavam se comunicando com seres de outros planetas, né? Com OVNIs, né? Com seres que vinham de cima e usavam esses desenhos para se comunicar com eles. Então, por isso que o lugar é todo repleto de um misticismo, e algumas fontes vão dizer que esses humanoides foram recolhidos lá em Nazca, porém algumas outras fontes vão dizer que é em Cusco. Pelo que eu entendi, o que de fato ele falou que foi em Cusco, nessas minas, que justamente as algas preservaram esses corpos. Até onde eu entendi, isso foi o que ele falou. Essas algas, elas preservaram esses corpos e permitiram que eles ficassem imunes a bactérias ou fungos, e por isso que foi possível recuperar eles. Se tivessem outras condições, os corpos teriam se deteriorado, não seria possível recolher eles da forma como eles estariam sendo expostos ali, que eles estão praticamente inteiros, né? A forma humanoide deles está praticamente intacta, se você for analisar. Segundo o Jaime, eu acho que eu falei Jaime antes, mas deve ser Jaime, mas eu assisti alguns vídeos, ouvi alguns podcasts que todos americanos, e eles chamam ele de Jaime. Então, se escapar um Jaime aqui é por causa disso. Mas eu tô falando dele, do ufólogo, do cara que foi lá e divulgou esses supostos alienígenas. Segundo ele, esses espécimes de mais ou menos 60 centímetros de altura, eles teriam por volta de 1000 anos de idade. Algumas fontes vão falar de 700 anos de idade, outras vão falar até 1800. Mas vão fazer uma média aí, eu acho que o que ele quis dizer é que o negócio é milenar. Ele afirmou que para chegar nessa estimativa de quantos anos tem esses corpos, foram feitas análises em carbono dos corpos na Universidade Nacional Autônoma do México, que é a UNAM. Guardem esse nome que a gente já vai falar sobre eles mais para frente. E aí muita gente tá falando que mas o Jaime falou isso aí sob juramento, então ele não ia brincar com isso. Esse juramento aí que o Jaime fez lá diante dessa exibição, ele não é um juramento legal, não é um juramento de tribunal. É importante falar isso, deixar isso claro, que é um juramento simbólico, que é feito nesse tipo de evento, justamente por ser um evento que é televisionado, que é uma audiência pública, né? Mas ele não está legalmente vinculado a falar a verdade. Então não achem que isso iria influenciar em alguma coisa ele. Até ele provavelmente, ciente disso, ciente de que teria que prestar esse juramento, se aproveitou desse espaço justamente para ter um elemento a mais de credibilidade no que ele iria falar. Eu acho que foi uma decisão consciente por parte dele, para usar isso como argumento de que não, estou falando a verdade, isso aqui com certeza é algo legítimo. E ele afirmou que esses espécimes mumificados não fazem parte da evolução terrestre. Veja bem que ele não cita o termo alienígena, ele inclusive fala
que não se pode afirmar que são alienígenas, né, que são extraterrestres. Mas o que ele quer dizer o tempo todo é que são seres que não são humanos, não humanos. Essa que é a questão, que a gente sabe que ele quer dizer que são extraterrestres, mas sem usar a palavra. E aí ele fala que foram feitos testes de DNA desses seres e um pouco mais de 30% do DNA dos corpos mostrou ser não identificado. Aí a gente vai falar um pouco desses testes depois, mas realmente ele mostrou esses testes estão com acesso público, qualquer pessoa pode entrar e olhar lá os resultados desses testes. Claro que para você interpretar você tem que ter um bom conhecimento de genética, né, porque não é um teste comum igual a gente faz um teste de sangue no laboratório, que a gente vai ter lá um número de referência para saber se a gente está bem ou não. É um negócio bem mais complexo, a gente está falando de DNA. Se você não tiver um conhecimento em biologia, ali em genética, você não vai conseguir interpretar esse teste. Mas está lá público para qualquer pessoa olhar quais foram os testes. Tem vários problemas nisso, vamos falar sobre isso mais para frente. Mas vão guardando essas informações. Por enquanto estamos falando dos fatos, das coisas que ele falou, né? E depois a gente vai analisar cada uma dessas afirmações. Aí ele apresentou também radiologias de partes do corpo desses seres. Esses seres eles vão ter 3 dedos em cada mão e uma estrutura óssea totalmente fora do comum. Você olha aqueles ossos, é óbvio que aquilo não é algo humano, tem alguma coisa errada com aquilo lá. E inclusive em um dos corpos foram encontrados ovos no estômago. E também em ambos os corpos foram encontrados implantes de metal. Eu acho que dessa última parte que você comentou, a gente pode dar uma aprofundada um pouco a mais na questão da Universidade Nacional Autônoma do México, que é a UNAM. Logo após que esse caso tomou uma notabilidade maior, a UNAM chegou a fazer alguns comentários sobre esse caso. Ela chegou de falar que basicamente ela somente analisou a idade desses corpos que o Jaime acabou mandando para eles. Não teve essa identificação de serem criaturas não humanas, e somente a datação de carbono que a UNAM foi responsável. Então na nota deles eles falam o seguinte: em maio de 2017, o LEMA, Laboratório Nacional de Espectrometria de Massas com Aceleradores, realizou um estudo de datação por carbono 14 em um conjunto de amostras que, de acordo com as informações fornecidas pelo cliente, eram de pele e tecido cerebral, pesando aproximadamente 0,5 gramas. Os resultados foram emitidos em junho do mesmo ano e entregues ao usuário que solicitou o serviço. Devido ao caráter comercial do acordo, esses resultados são confidenciais e nenhum membro do LEMA pode divulgá-los. Os trabalhos de datação por carbono 14 realizados no LEMA têm como único propósito determinar a antiguidade da amostra trazida por cada usuário, e em nenhum caso tiramos conclusões sobre a origem da amostra. Os membros do LEMA não realizam qualquer tipo de coleta de amostras, nem entram em contato com a fonte original das amostras no local. O LEMA se isenta de qualquer uso, interpretação ou distorção posteriores que seja feita com os resultados que ele emite. No caso da análise de junho de 2017, qualquer informação que sugira a participação do LEMA em atividades diferentes da datação por carbono 14 carece de total validade. Só vejam bem que essa nota ela vai ficar se referindo a 2017. E por que acontece isso? Porque eles reemitiram uma nota que foi emitida lá em 2017, quando aconteceu essa polêmica. Quando o Jaime pegou esses supostos corpos, não se sabe se são os mesmos corpos, porém foram corpos que ele afirmava que tinha recolhido em Nazca, e ele colocou esses corpos na mídia falando que eram corpos de seres não humanos, seres extraterrestres, que isso tinha sido analisado pela UNAM. E aí a UNAM, na época, em 2017, lançou essa nota. E agora, com o negócio vindo para a mídia de novo, eles relançaram essa nota. Inclusive, eu vou deixar as fontes de tudo isso que a gente está falando na descrição do episódio. Tem todos os links. A gente tem o link dessa declaração que a UNAM lançou no próprio site da universidade.
Isso é muito interessante, justamente porque em 2017, quando ele acabou citando esses dois corpos, a gente não tinha nenhum tipo de imagem sobre ele. Então era só a palavra do cara, ó, achei dois corpos, é isso. Agora, em 2023, a gente já tem essas imagens e essa declaração feita pelo Nan deixa muito insinuante que os corpos seriam os mesmos da época, sabe? Então, já é uma coisa que descredibiliza bastante aí o cara. É bom também a gente citar que um relatório do procurador do país, ele concluiu que os corpos eram, na verdade, alguns bonecos fabricados recentemente que foram cobertos com uma mistura de papel e cola sintética para simular ali a presença de uma pele. Tanto que quando ali a gente estava fazendo a introdução, uma das coisas que mais me pega é justamente esse bicho ser muito parecido com. Eu não sei se você já chegou de fazer, Gustavo, na escola, alguns projetos que você colocava jornal, fazer uma misturinha de cola com água e ficava colando por cima de um balão os Sim, quadradinhos de jornal. sim, eu lembro disso. A textura, a aparência da pele desses aliens, elas realmente parecem muito com como se fosse esse mesmo efeito, sabe? Pra Sim. mim é como se fosse o papel, só que por cima da cola eles jogaram, tipo, sei lá, um punhado de terra, um punhado de areia, pode ser até, sei lá, farinha láctea. Eu não sei se tu comia quando era criança. Sim, tô ligado. Então, pra mim, isso aqui já é prova mais do que suficiente que esse mano só tava querendo, sei lá, um pouco de atenção, algo do tipo. Mas ainda temos uma parte da pauta pela frente, o que vai corroborar com essa visão realmente um pouco mais cética sobre assuntos. Mas retomando, o relatório ele também acrescentou que essas figuras eram quase certamente feitas por um ser humano e que elas não são os restos de alienígenas ancestrais que tentaram se apresentar. Os corpos, eles não foram revelados publicamente, justamente em 2017, portanto, a gente não consegue bater definitivamente o martelo falando que é os mesmos corpos que foram apresentados agora no Congresso do México. Eu achei umas imagens aqui, eu não sei se são os de 2017 que eu tô pesquisando, mas eu acho que esses corpos chegaram a ser exibidos. Deixa eu dar uma olhada mais a fundo nisso aqui pra ver se esses corpos aqui são realmente os corpos de Nazca, porque eu acho que ele chegou a mostrar esses corpos em 2017. Ou se realmente leu alguma coisa que dizia que ele não divulgou. Se puder me confirmar isso, porque essa informação veio de uma fonte não muito confiável, vulgo um vídeo do Cauê Moura comentando sobre o assunto. Ah, eu tô na dúvida aqui, tem um vídeo aqui de um cara que ele tá analisando essas múmias aqui, falando dos dedos nas mãos delas, porque esse relatório aí que você tá falando é um relatório de 2017, é sobre aquelas múmias lá. Uhum. Então, se esses corpos não vieram à mídia, e realmente eu não tô conseguindo confirmar isso, alguém viu esses corpos, né, pelo menos, e pôde analisar eles. Tanto que a maioria das análises que a gente vai ver na internet é em cima daqueles corpos, e não desses corpos atuais. Esses corpos atuais, acredito que o pessoal ainda não fez análise, porque por ser algo muito recente, né, mas eu acredito que aí nos próximos dias a gente vai ter confirmações de fato se são os mesmos, né, se vai bater as análises com aquilo que foi feito lá em 2017. Mas se não forem os mesmos, são muito similares, até porque foram encontrados em regiões bem próximas, né? E a história é a mesma, né? A história que o Jaime está contando é praticamente a mesma, ele quer chegar no mesmo ponto, só que agora com corpos diferentes. Eu entendi isso, pelo menos. Então, eu não consigo te confirmar agora se realmente esses corpos de 2017 foram apresentados em forma de Publicamente, imagem, de né? algum vídeo. De qualquer forma, para a gente ressaltar também, a UNAM ter republicado essa nota hoje em 2023 pode ser apenas um equívoco mesmo, sabe? Supondo que são os mesmos corpos de 2017. Pessoal, só fazendo um adendo aqui no episódio,
Eu fiz uma pesquisa aqui enquanto eu estava fazendo a edição e realmente confirmei que sim, em 2017 esses corpos já foram divulgados. Essa dúvida então está sanada. Esses corpos foram divulgados em 2017 quando eles apareceram pela primeira vez. Eu encontrei notícias de 2017, de quando aconteceu, e essas notícias já mostram imagens desses corpos. E logo em seguida você já começa a ter alguns artigos já analisando e posteriormente a farsa sendo exposta. Então sim, já tinha imagens e esses corpos realmente já foram analisados, já foram para a mídia. Quando você olha essas imagens, não dá para ter certeza se são os mesmos corpos que ele está expondo agora em 2023. Porém, eles realmente têm um caráter bem similar. Mas fica aí a dúvida, vamos ver o que vai aparecer nos próximos dias. E tem outra coisa que me chamou a atenção na nota da UNAM, é que eles falam, devido ao caráter comercial do acordo, ou seja, o Jaime pagou a universidade para realizar esses exames. E quando tem dinheiro envolvido, a gente sabe que pode haver manipulação. De fato, ele pode ter pagado as pessoas lá dentro, né? A gente não sabe quem fez essa análise, né? Quem foi especificamente contratado para fazer, mas ele pode simplesmente ter pagado uma pessoa para colocar o que ele queria, né? Então é muito complicado. Se o Jaime tivesse realmente disposto a provar algo, ele traria laboratórios diferentes, traria laboratórios independentes que fariam essas análises. Teria várias versões de exames, várias versões de análises de carbono para poder falar, olha, são laboratório X, Y e Z, fez e todos deram o mesmo resultado ou resultado muito similar. Isso é ciência, né? O que ele está fazendo é meramente corroborar aquilo que ele quer mostrar, né? Então, quando tem dinheiro envolvido, a gente sabe que manipulação pode ocorrer sim. E cara, também se você considerar a situação que o mundo se encontra, com todos aqueles escândalos sobre os OVNIs que estão rolando nos Estados Unidos, esse seria um ótimo momento, assim, não querendo falar isso do Jaime, mas seria um ótimo momento para você tentar alavancar um assunto que está em alta, sabe? Sim. Então, me parece oportuno demais toda essa situação, também considerando o caráter comercial ali da análise e pela pura e simples falta de evidência, sabe? Uhum. Com certeza ele escolheu esse momento. Não é coincidência ele fazer isso agora, né? Até porque se for realmente o reaproveitamento de corpos que ele já tinha ali, ele escolheu esse momento a dedo, né? Alguma coisa ele já tinha em mente. E vamos falar um pouquinho sobre as afirmações do Jaime, né? Vocês vão encontrar aí várias fotos, né, até nos próprios links aí que eu deixei nas fontes do episódio, na descrição, várias fotos de radiologia, né, que foi feita desses corpos, as fotos dos corpos em si, e alguns vídeos que eu assisti de analistas, né, eles falaram que esses corpos, na verdade, eles foram forjados unindo partes de espécies diferentes. Até tem o pessoal falando que foi usado o crânio de uma lhama, por exemplo, para fazer o crânio desse ser aí que ele mostrou. E se você olhar as análises dos corpos que ele mostrou lá em 2017, o pessoal vai estar falando que foi usado o crânio de um cachorro, por exemplo, e coisa assim, e que nos dedos dessas múmias foram na verdade juntados dedos de adultos, dedos de humanos, falanges, né, ali os ossinhos da mão de pessoas diferentes, de pessoas de idades diferentes, para ele conseguir formar um negócio meio anômalo para dizer que não, isso aqui não é humano. Então, ao que tudo indica, esses corpos teriam sido forjados. Essa montagem dos ossos, da estrutura desses corpos teria sido forjada. E é um pouco complicado quando a gente vê as pessoas falando sobre isso, porque não se sabe se eles estão se referindo àqueles alienígenas, aqueles corpos, né, supostamente de alienígenas lá de 2017, ou se eles estão falando desse corpo atual. Mas eu acredito que a maioria vai estar se referindo àquele de 2017 justamente porque tem um material maior para analisar. E esses aqui são muito recentes ainda. Então, como eu falei, eu acho que nos próximos dias a gente vai ver análises mais precisas sendo feitas em relação a esses corpos aí de agora. Aí tem um link que eu encontrei, também está na descrição, que uma pesquisadora da UNAM,
a Julieta Fierro disse que as alegações do Jaime Maussan e que a sua universidade, né, não endossou essa suposta descoberta eram falsas. E ela fez a observação, né, de que os cientistas precisariam de tecnologia mais avançada do que somente os raios-x, né, do que somente a radiologia, para afirmar que esses corpos seriam não humanos de fato. Ela fala, né? O Maussan fez muitas coisas. Ele disse que conversou com a Virgem de Guadalupe. Ele me disse que os extraterrestres não falam comigo como falam com ele porque eu não acredito neles. Isso é uma citação da Julieta lá da UNAM. E ela fala que ela acrescenta, né, que parecia estranho que eles tenham extraído o que certamente seria um tesouro da nação do Peru sem convidar o embaixador peruano. E de fato isso é algo que é importante a gente notar, que ele está exibindo um negócio arqueológico do Peru. Ele extraiu um negócio do Peru e está exibindo isso lá no México e não tem nenhum representante do Peru lá junto para dizer, não, de fato isso aqui foi extraído do meu país. Seria pelo menos um respeito, né? Ele como pesquisador, né, como ufólogo, por mais que não seja um pesquisador acadêmico, né, mas apresentar um pouco de respeito pelo país onde ele extraiu esses restos arqueológicos, chamar algum representante do Peru para estar lá junto com ele, até para poder confirmar que de fato esses corpos são de lá, e é algo que não aconteceu, e é uma observação interessante dessa cientista, né. E também isso pode confirmar que ele já teria esses corpos, né, que são realmente aqueles corpos que ele já tinha coletado lá em 2017. Coletado, né, na verdade ele montou, né, esses corpos, e que ele estaria reaproveitando eles. Então poderia ser um sinal de que de fato não são corpos novos, ele já tinha esses corpos. E também pode ser um sinal de que ele montou corpos novamente, né? Ou seja, não tem nada a ver com o Peru, ele só está dizendo que é do Peru justamente pelo misticismo envolvido no país, toda a casuística ufológica, toda a questão das linhas de Nazca, né? Então ele pode estar se aproveitando disso, usando o Peru para impulsionar a credibilidade dos corpos. E embora esses testes de DNA eles estejam públicos também, não é possível a gente afirmar que o teste foi feito de fato nessas múmias, porque o laboratório, se vocês verem aí de novo essa nota, eles não vão dar a entender que eles sabiam do que se tratava essas análises que eles estavam fazendo. Então, como é que você vai confirmar quando só tem um laboratório envolvido que de fato esse teste que ele está apresentando é da amostra daquele corpo específico? Você só tem um laboratório e o laboratório está todo cheio de ressalvas e você só tem a palavra do Jaime. É muito complicado apresentar as coisas dessa forma. Então não dá para dar credibilidade para isso assim, né? Eu até entendo a pessoa ficar empolgada com o negócio, mas cara, quando você para pensar, não tem credibilidade nenhuma apresentar resultados e testes dessa forma. Só com um laboratório, o próprio laboratório fica se resguardando, né? Ou seja, já mostra que o laboratório está com receio de serem feitas declarações aí de má fé, enganosas em relação a ele. Então o negócio já fica muito suspeito. E agora, se laboratórios independentes tivessem acesso aos corpos, fizessem seus próprios testes, aí sim a gente poderia ter uma análise mais séria, que é o que eu falei antes. Se o Jaime tivesse chamado outros laboratórios, apresentado diferentes testes, talvez chamado até representantes dos laboratórios para poderem confirmar que realmente foram feitos testes nesses corpos, aí sim a gente poderia dar um pouco mais de crédito para as declarações dele. E eu também penso assim, se o Jaime tivesse confiante de que a descoberta dele é algo evolucionário para a humanidade, que seria apresentar corpos de alienígenas, algo que nunca foi apresentado em nenhum momento da história, se ele realmente estivesse confiante de que ele estaria a ponto de mudar a história da humanidade com isso, por que ele não foi e fez essa apresentação diante de especialistas, chamou outros ufólogos, chamou cientistas que poderiam questionar ele ali, e ele poderia falar, não, foi feito de tal forma, da forma X, Y, Z, poderia responder questões de especialistas ali, e aí sim seria possível dar credibilidade para ele. As próprias pessoas que estariam lá questionando ele diriam, não,
Realmente ele respondeu com veracidade as coisas que foram perguntadas. Então, realmente a gente está diante de um caso, se não comprovado, que é um corpo não humano, pelo menos algo que indique que tem uma coisa estranha ali que realmente merece ser pesquisada. Mas, ao que tudo indica, ele fez de propósito essa apresentação diante de pessoas leigas, né? É uma audiência pública, tinha pessoas comuns ali, ninguém que era especialista no assunto, e aí fica muito fácil. Você não vai ser questionado, se for questionado vai ser coisas muito superficiais, coisas que ele já estaria preparado para responder. Então, ao que tudo indica, foi orquestrado justamente para isso, né? Para chocar, para chamar atenção, para ter essa atenção midiática, e não para realmente ser algo revolucionário para a ciência, né? Algo que agregasse na ciência, na ufologia. E querendo ou não, cara, falando bem ou falando mal, as pessoas estão realmente falando do Jaime. Sim. Então, isso vai atrair muita atenção, muito engajamento para esse cara. Se ele tiver realmente uma consolidação mais nas questões de redes sociais e tudo mais. Mas o fato é que o nome dele está sendo citado e conhecido por muita gente que nem fazia ideia de quem ele é. Sim, e agora eu vou deixar a Rafa falar sobre as fraudes do Jaime Maussan, diversas fraudes que ele já foi envolvido, mas vocês vão ver que eu duvido aí que algum de vocês já tenha ouvido falar desse cara, né? Ele não é alguém que aparecia na grande mídia e está tendo o nome dele agora aparecendo, dando atenção para ele agora. Eu imagino que logo isso vai ser esquecido, mas eu acho que esse caso é o caso dele que mais teve atenção midiática. Então ele realmente conseguiu o que ele queria, que era colocar o nome dele na boca da galera. Bom, eu vou deixar a Rafa falar sobre o passado dele, que vocês vão ver que não dá para dar credibilidade nenhuma para as coisas que ele fala. Então, o Jaime, ele é conhecido justamente por ter ali vários casos em que ele cria fraudes e o pior, ele cobra pessoas para poderem ver, encostar ou até mesmo por imagens desses supostos alienígenas e coisas fraudulentas que ele acaba cometendo. Mas vamos lá. É importante citar que ele já esteve envolvido não somente em casos ufológicos, mas também em alguns casos que são supostamente paranormais, como foi citado ali em cima pelo Gustavo, que a Julieta Fierro, ela diz que o Jaime já conversou com a Virgem de Guadalupe. Então, assim, pra mim parece muito que ele tá tirando pra todos os lados e ver qual que ele tá conseguindo atingir mais. Mas, mesmo nesses casos que seriam supostamente paranormais e ufológicos, eles acabam se provando como fraudes posteriormente. Ele já justamente não consegue sustentar aquilo que ele promete entregar para o público. Então o Malsam ele já ganhou bastante dinheiro justamente com a exibição de esses supostos corpos alienígenas, cobrando preços exorbitantes assim por ingressos para as pessoas poderem olhar. Corpos esses que, tipo, um tempinho depois, todos acabaram sendo provados como farsas. Eu acho interessante. Assim, o Gustavo anotou uma coisa na pauta que eu não sei, não julgo o Jaime de todo errado. Que, tipo, se eu realmente tivesse encontrado o corpo de um alienígena, eu daria um jeito de ganhar muito dinheiro com isso. Só que, infelizmente, o caso dele, ele acabou perdendo toda e qualquer base moral que ele teria para falar do assunto, justamente porque todos os corpos que ele acabou apresentando se demonstraram como fraude, sabe? Então, o histórico, puxando a capivara desse cara, vai vendo que as afirmações dele não se sustentam nunca, sabe? Mesmo que seja uma verdade, uma revelação assim super revolucionária para a humanidade, não julgo, não acho vacilo você cobrar para as pessoas verem esse tipo de coisa, mas acho vacilo você enganar as pessoas realmente com corpos falsos dizendo que você tá revolucionando a história, sabe? Você já vê que a índole dele também não é muito boa. Um exemplo que a gente pode dar é que em 2015, no México, o Malsan ele promoveu um evento no qual ele supostamente ia mostrar uma evidência incontestável sobre o incidente de Roswell.
aquele incidente dos anos 50, Gustavo? Me corrija se eu estiver errado. Eu não lembro, mas é o famosíssimo, né? Eu acho que é o mais famoso caso de ufologia da história, né? E aí diz ele que ele ia mostrar uns slides lá, que ele ia mostrar imagens que não tinha, cara. Você ia ver a imagem e você ia falar, é verdade, é verdade. Então, mais ou menos 6 mil ingressos foram vendidos para ver essas imagens. E eles variavam de preço de 20 a 100 dólares. Dólares. Meu amigo, é basicamente tu pagar 100 a 500 reais por um ingresso para tu poder ver essas imagens. Então, teve os ingressos físicos, foi mais ou menos 6 mil, e também tiveram vários milhares que acabaram pagando para assistir a gravação desse evento, para assistir um streaming. E quando ele revelou as fotos dos supostos alienígenas, a foto da evidência incontestável sobre o caso de Roswell, era basicamente alguns corpos de criança que acabavam sendo mumificados. Então, cara, se a pessoa tem uma indecência de pegar um corpo mumificado e tentar passar ele como sendo um corpo alienígena, eu parto de duas conclusões. Ou ignorância, ou charlatanismo, cara. Pra mim não tem... Veja bem, a Rafa citou aí que foram ingressos, 6 mil ingressos que variavam de 20 a 100 dólares. Eu vou jogar essa média para baixo, lá em 50 dólares. Se ele vendesse, isso sem contar o que ele vendeu em streaming para mostrar esses corpos. 6 mil ingressos a 50 dólares, esse cara ganhou em um dia, não sei se foi só um dia de exibição, mas se foi uma semana ou quanto tempo que seja, 300 mil dólares jogando baixo que ele ganhou exibindo corpos falsos. Então, assim, vejam a índole desse indivíduo, corpos que ele montou usando partes diversas de animais e de seres humanos diferentes, somente para ganhar dinheiro em cima. Que tipo de credibilidade é possível dar para um cara desses? Para ir em rede nacional, no México, e dizer que encontrou corpos alienígenas de novo com essa história? Dessa vez ele deve ter pensado assim, vou fazer de uma forma pública aqui sem ganhar dinheiro em cima, para ver se me dão mais credibilidade. Mas também ele não precisa mais de dinheiro, só o que ele ganhou dessa vez aí, já deve estar bem tranquilo a vida dele. E fora as diversas fraudes que esse cara estava envolvido, e que, claro, ele sempre tentava arrumar um jeito de ganhar dinheiro com isso, fazendo essas exibições privadas, cobrando ingressos para as pessoas verem coisas que eram inverídicas. E tem um site, eu deixei nos links aí das fontes, um site que é um PDF do Skeptical Inquirer, que vai ter algumas fraudes que ele foi envolvido, e que vai ter um link dentro desse PDF de um site que vai citar mais de 40 fraudes, desde coisas ufológicas até coisas sobrenaturais, que o Jaime está envolvido. E esse site eu só não deixei no link, porque ele, quando você entra nele, ele dá um aviso do antivírus, então eu não deixei o link, mas ele está dentro do link, dentro do PDF. Então se alguém quiser acessar, acessa aí por sua conta e risco. Mas tem o link lá, são mais de 40 fraudes que ele está envolvido. E ele na verdade ele é uma figura bem conhecida na rede de TV mexicana, porque ele vive falando de coisas sobrenaturais e pegando casos aí que não dão em nada, né, que são puramente midiáticos, somente para atrair atenção, casos sensacionalistas. E até hoje nunca foi comprovado nada do que esse cara mexeu. Nada do que ele mexe sobrenatural, ufológico, resta alguma dúvida de que possa ser verdade. Tudo é comprovado como fraude. Então não dá para dar credibilidade nenhuma para esse indivíduo. E cara, sinceramente, se ele tem todo esse histórico, eu acho que mesmo se fosse algo real e tal, ele só por ignorância, por não saber como proceder ali, investigações com fatos de laboratórios, eu não acreditaria nele, cara. Não tem como, cara. Não tem. Porque tem muitas outras pessoas que têm argumentos muito melhores e que acabam tendo históricos muito melhores que o Jaime, que ainda assim são descredibilizadas por algum evento ou por alguma eventual prova científica. Só que, cara, o Jaime já tem todo esse histórico de
enganar a gente, de tentar ganhar dinheiro, como o Gustavo falou, são cerca de $300 mil com um evento só. Esse cara descobriu um negócio muito lucrativo. Então, acaba sendo até frustrante, eu imagino, para quem realmente acredita nesses fenômenos. Porque, cara, é um maluco falando merda e que tá ganhando uma popularidade gigantesca, descredibilizando muita gente que parte do pressuposto de que ufologia e ciência têm que andar juntos. Vamos tentar fazer aqui o rolê o mais certinho possível, para que se a gente descobrir, beleza, provamos. Não descobrimos nada, tranquilos, podemos continuar se pesquisando. Só que, cara, tu imagina, um Jaime desse da vida faz um negócio desse. Qual que é o tipo de investimento? O que as pessoas vão perceber quando, por exemplo, o ufólogo chegar a pedir um investimento para fazer uma pesquisa, sabe? Os caras vão se lembrar desse caso e vão falar, pô, você vai me desculpar, amigo, mas não tem como fazer isso não, sabe? Então eu acho que ele não só cometeu uma fraude gigantesca, mas também descredibilizou uma classe inteira. Então o Jaime realmente está de parabéns aí por ter feito essa palhaçada. Eu me impressiono como que isso não é um crime, né? O cara faz isso, olha quantos casos de fraude que ele está envolvido e o cara nunca foi penalizado por isso, né? Isso que me impressiona mais, porque Exatamente. realmente não vi nada a respeito de ele sequer ter tido que responder por alguma dessas coisas. Então já não basta isso, ainda ele está fazendo um desserviço muito grande, como a Rafa comentou, para a ufologia, porque é justamente o caso dele que vai ganhar a mídia e não das pessoas que fazem pesquisas sérias, porque fazer uma pesquisa séria é difícil, muitas vezes demora anos para você analisar se algo é verdade ou não, você tem que conversar com muita gente, tem que fazer muitos testes, e aí ele, com essa rota fácil que ele toma, é simplesmente jogar qualquer coisa na mídia, o mais sensacionalista possível, é o cara que vai conseguir atenção e vai desacreditar toda uma pesquisa que a gente sabe que tem pesquisadores sérios, que tem ufólogos sérios, que realmente se preocupam em ir atrás da verdade, de apresentar algo que tenha provas mais contundentes para a população, para a gente que é leigo, para a gente poder entender mais o que está acontecendo, se realmente esses fenômenos são verdadeiros, se realmente pode existir uma vida inteligente fora da Terra, se é que esses seres, se existirem, são realmente de outro planeta, se são de outra dimensão, do que quer que seja. Existem pessoas pesquisando isso a sério. A gente já trouxe algumas delas no podcast para entrevistar, para conversar sobre o trabalho delas. E aí, infelizmente, essas pessoas nunca têm atenção. Aí o cara desses vai lá falar um monte de merda e está sendo comentado em todo quanto é tipo de mídia, e ainda tem gente acreditando nisso e nem questionando todas essas questões que a gente falou, que uma análise superficial. Gente, eu pesquisei isso em uma noite, sabe? Eu peguei e fiz essa pauta em 2 ou 3 horas. Então, assim, é uma pesquisa rápida, você vê que o negócio não se sustenta. Então a gente precisa ter esse espírito mais cético, não no sentido de cético de não acreditar nas coisas, mas cético de fato de questionar as coisas, de ir atrás de se algo realmente se sustenta ou não, né? E da forma que ele apresentou as coisas aí, a forma que a gente colocou aqui, como tudo que ele falou não tem sustentação, a gente já vê logo de cara que isso aqui não vai dar em nada. Não sei o que o Jaime almeja fazer aqui em diante, se ele já conseguiu o que ele queria, que era essa atenção, ou se ele vai tentar mais alguma coisa, mas não existe dúvidas de que isso aqui é uma farsa. Não resta nenhuma dúvida. Não tem 1% de chance disso aqui ser de fato um corpo de um ser não humano. É não humano porque ele juntou... não, de fato é um ser não humano porque ele juntou ossos de um monte de gente diferente e um monte de animal. Realmente, ele montou um ser totalmente não humano, totalmente anômalo. Mas não é um ser que de fato existiu. É um ser que foi criado artificialmente por ele, juntando um monte de restos de animais, de pessoas mortas, que é um desrespeito, inclusive, à arqueologia. Eu esqueci de citar o fato de você, Gustavo, como adorador da ciência, essa desgraça que amaldiçoa o mundo e nos condena no inferno, como é que esses corpos tão falsos tem um vídeo do alienígena claramente dançando em cima da caminha que ele tava?
Deixa o link aí pro vídeo depois, Rafa, que eu não vi. Eu falei pra Rafa agora no início do episódio, eu não cheguei a acompanhar os memes sobre o assunto, não consegui parar pra ver, mas deve tá bem frutífero o negócio. Realmente, cara. Hoje umas coisas que, meu Deus do céu. Acho que a gente falou tudo que tinha que ser falado. Acho que cada um também pode fazer sua própria pesquisa. Como eu disse, eu vou deixar todas as fontes que a gente usou para fazer a pauta na descrição. Se você quiser checar, pode checar todas elas. Infelizmente a maioria vai ser em inglês, não tem muito o que fazer. E é isso, então foi um episódio diferente. A gente gravou, não foi algo programado. Mas daqui a 15 dias a gente volta à programação de episódios normais aí para terminar a nossa temporada de episódios de 2023. E obrigado a todos que ouviram. Se vocês têm algum comentário aí, se eu falei alguma coisa aí que é mentira e vocês têm a fonte aí para me contrariar, só mandar para mim. Inclusive eu me retrato aqui se eu falei alguma coisa que está errada, se a Rafa falou também. E se você tiver algum comentário, deixa lá pra gente saber se você gostou do episódio, se você gostou do formato, se você acha legal a gente tratar desses assuntos que às vezes surgem na mídia aí sobre o sobrenatural, sobre ufologia. Às vezes é legal a gente vir aqui gravar um episódio meio surpresa, né? Se você achou legal o formato, deixa a gente ficar sabendo, que aí quem sabe, se vocês gostaram, a gente começa a gravar mais vezes isso, quando a gente tiver um tempinho, tiver oportunidade, e essas coisas forem surgindo na grande mídia. Então, muito obrigado a todo mundo que nos ouve, a todos que ficaram até o final do episódio. E sigam a gente lá nas redes sociais, deixem o feedback para nós, deixem um like nos nossos posts, sigam a gente lá no Instagram. Se tiverem algum relato para mandar, algum comentário, pode deixar no comentário dos posts ou manda no direct lá do Instagram que a gente conversa. E é isso, gente. Muito obrigado e até uma próxima. Valeu, gente. Prestem atenção, tentem não cair em fraudes de outro mundo. E é isso, agradeço a presença de vocês e até a próxima.